Olá, meu nome é Cristina Bottalo e eu vou apresentar para vocês nesta videoaula a técnica de pintura alemã Bauer-Malereie. Esta é uma técnica bastante tradicional que deu origem a quase todas as técnicas de pintura decorativa que fazemos hoje. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, visite o meu site. Essa videoaula será separada em várias etapas. Na primeira, eu vou apresentar os materiais e o preparo das peças que você irá trabalhar. Na sequência, eu vou propor uma série de exercícios que são muito importantes para que você treine a pincelada típica do Bauer e possa realizar os seus projetos. Depois eu apresento 2 passo a passos completos, desde o início até o acabamento final, para que você também possa fazê-los em casa. E no final, há uma galeria de motivos, onde eu apresento dezenas de peças com acabamentos e motivos diferentes. Conheça agora quais são os materiais utilizados nesta técnica. Você vai trabalhar com tintas acrílicas, que são solúveis em água, de acabamento fosco. Eu utilizo e recomendo as tintas da marca Corfix. Se for trabalhar em peças de madeira, você vai utilizar também a base acrílica para artesanato, dessa mesma linha. Para os acabamentos, você vai precisar do médio envelhecedor, cera em pasta incolor e verniz em spray ou aplicável a pincel. Os acessórios que você vai utilizar são lixa para madeira, ponteiro ou boleador, lápis, flanela, paninho para limpeza, um recipiente para água, prato, godê ou paleta e pincéis em formatos diferentes. Os pincéis chatos, sempre de filamentos sintéticos, são indicados para a pintura dos fundos e aplicação dos vernizes e acabamentos. Os pincéis utilizados na pintura dos motivos são os pincéis em formato redondo. Você vai precisar também de um pincel língua de gato e pincéis liner, sempre em tamanhos variados. Outro instrumento muito utilizado nesta técnica é o pinta-bolinhas. É uma ponteira com vários tamanhos de pontas que você irá utilizar para fazer bolinhas e acabamentos. Utilize folhas de papel vegetal em branco para compor novos riscos, dependendo do formato e do modelo da peça que você quiser decorar. Os riscos originais você pode retirar de revistas, livros e apostilas de pintura Bauer. O carbono mais indicado para transferir o risco para as peças é um carbono de grafite. Mas se você não encontrar esse carbono, você pode passar o lápis grafite na parte de trás do papel vegetal. A pintura Bauer-Malereie é tradicionalmente feita sobre peças de madeira ou MDF. A madeira natural é um material absorvente. O preparo das peças de madeira deve ser feito da seguinte forma. Utilize uma lixa para madeira de gramatura 220, que não é muito grossa, lixando bem a peça nos sentidos dos veios da madeira. Retire o pó e aplique uma demão de base acrílica para artesanato na superfície. A base é importante porque ela vai impermeabilizar a superfície da madeira, penetrando nos veios, nos pequenos poros que a madeira apresenta, deixando a superfície mais lisa e uniforme. Trabalhe com a base pura, sem diluir, e aplique uma única demão, deixando secar bem. Depois de bem seca, a base oferece esse acabamento. É interessante lixar a peça nessa etapa, com a base já aplicada e seca. Com a mesma lixa 220, lixe a peça novamente e retire o pó. Agora ela já está pronta para receber a cor de tinta acrílica que você quer trabalhar no fundo da sua peça. Lembrando que a tinta acrílica é a base de água. Você vai aplicar 1 a 2 demãos da cor desejada. Deixa eu trabalhar aqui. Não há necessidade também de diluir a tinta, apenas umedeça o seu pincel para facilitar a aplicação. Quando você aplica a base na peça antes da tinta, a cobertura, o acabamento ficam muito melhores. Aplique a primeira demão, deixe secar por cerca de 1 hora e repita a operação. Observe a aplicação da tinta de fundo nas peças de madeira. Primeiro você deve aplicar a base, deixar secar e lixar. Aplicar a primeira demão da tinta na cor desejada, que não irá cobrir completamente,
e a segunda demão é que vai realmente dar o acabamento ideal. Quando você não aplica a base, a madeira fica áspera, o acabamento não fica muito interessante. O MDF é um material preparado com cola e serragem de madeira. Ele já é impermeável, por isso não há necessidade de aplicar a base. Você deve apenas lixar a peça de MDF nos seus cantos e bordas, se necessário, mas nunca lixar a superfície. Você vai aplicar a tinta diretamente na peça. A primeira demão não irá cobrir completamente, mas já dará uma boa aplicação. Aguarde secagem por cerca de meia hora e repita a operação. É muito mais prático trabalhar com MDF utilizando as tintas acrílicas. Veja aqui a aplicação da tinta de fundo no MDF. Quando você aplica a base no MDF, é como se você já cobrisse com alguma tinta, por isso fica mais difícil dar a cobertura na cor desejada. Neste caso, o ideal é você aplicar a tinta diretamente. A primeira demão, que não irá cobrir completamente, mas a segunda demão sim dará um acabamento perfeito. A segunda demão de tinta no MDF irá cobrir completamente, dando o acabamento que você espera. É muito mais fácil trabalhar com os acrílicos sobre o MDF, uma vez que não há necessidade de passar o fundo branco. Quando você for trabalhar em peças de metal, você deverá preparar as peças com Metal Primer. O Metal Primer é um fundo para metais anticorrosivo. É uma tinta à base de água que prepara a superfície de metal impedindo que ela enferruje. Esse produto, que é da marca Corfix, você encontra em várias opções de cores e a cor que você aplicar já pode ser a cor de fundo da sua peça. Veja aqui nesse caso, eu pintei esse cachepô com a cor de fundo do Metal Primer Terra de Siena Queimada. Vamos iniciar os exercícios práticos das pinceladas do Bauer-Malerai. A pincelada característica do Bauer-Malerai é a vírgula. Essa pincelada é feita sempre com um pincel redondo, de preferência sintético, que sustenta melhor as tintas acrílicas. Para trabalhar essa pincelada, umedeça o seu pincel em água e pegue a primeira cor que você deseja aplicar em todo o pincel. Carregue o seu pincel completamente com essa cor. Pegue agora na pontinha do pincel a cor contrastante, em geral é o branco. Você vai fazer uma carga dupla no seu pincel. Nesse caso estou trabalhando com vermelho e branco. Para fazer a pincelada da vírgula, apoie o pincel na superfície, pressione levemente e vá levantando o pincel até terminar em uma ponta fina. A cada nova pincelada, carregue mais uma vez o seu pincel e repita o exercício. Quando você dominar a pincelada da vírgula, você fará qualquer motivo do Bauer sem nenhuma dificuldade. Treine essa pincelada o máximo que você puder. Observe mais uma vez. Carga dupla no pincel, apoio, pressiono e levanto. Uma dica interessante para essa pincelada é você usar o seu dedo mínimo como apoio. Apoie o dedo de maneira que o seu pincel corra livremente. Apoie o pincel, pressione e levante. É muito importante que o seu pincel seja de boa qualidade. O pincel não pode abrir demasiadamente e tem que levantar conforme você faz o movimento da vírgula. O pincel principal do Bauer é o pincel redondo, porém a gente pode utilizar também formatos diferentes de pincéis. Veja agora uma pincelada feita com pincel língua de gato. É esse formato aqui, arredondado na ponta. Pincel língua de gato, ele é um pincel chato com a ponta arredondada. Umedeça o pincel antes de iniciar a pincelada e faça a carga dupla. A primeira cor e a seguinte. Você também pode fazer vírgulas com o pincel língua de gato, só que elas ficarão um pouco mais largas. Esse pincel serve também para fazer pétalas retas. O movimento nesse caso é sempre esse, de fora para dentro. Um outro pincel muito utilizado na técnica do Bauer é o pincel liner. Ele é mais longo e mais fino. É o pincel que utilizamos para fazer filetes, contornos e detalhes.
Quando você trabalhar com o pincel liner, é muito importante que a tinta esteja mais diluída. Você vai diluir a tinta com água e trabalhar com a tinta mais fluida. Vou fazer aqui um movimento com o pincel liner, pincel já todo carregado com a tinta. Você tem esse movimento, você pode fazer filetes, contornos e detalhes. As vírgulas também são feitas com o pincel liner, quando você quiser detalhes menores e delicados. E para finalizar, eu vou apresentar agora o pincel chato. O pincel chato também pode ser utilizado para fazer algumas pinceladas de efeito, além de ser o pincel indicado para pintar o fundo das peças. Umedeça o pincel com água e para fazer a carga dupla, pegue de um lado uma das cores e do outro a outra cor. Faça esse movimento no godê ou pratinho para conseguir um degradê suave e dê as pinceladas na sua peça. Para conseguir efeitos na carga dupla, você pode utilizar o pincel chanfrado, que é este aqui angular, é um pincel chato com os filamentos posicionados em diagonal. Umedeça o seu pincel, pegue na extremidade mais curta a cor que você deseja colocar e na pontinha o branco. Faça esse movimento para que a pincelada fique em degradê e trabalhe com o pincel na peça. O Bauer Malerai é feito originalmente com tintas acrílicas. A tinta acrílica é uma tinta mais espessa, que tem bastante volume. É importante nessa técnica de pintura que você consiga marcar bem as pinceladas. Esse modelo foi pintado com tinta PVA, tinta à base de látex. Essa tinta é muito líquida e, portanto, os tons se misturam demasiadamente e a pintura fica completamente sem relevo. Não é a tinta indicada para esse trabalho. Inclusive, o látex é uma tinta que não é durável. Com o tempo, a peça irá estragar porque a madeira irá absorver a umidade e, inclusive, pode acabar sofrendo ação de fungos, embolorando. A tinta mais indicada para se pintar o Bauer Malerai é a tinta acrílica. Essa tinta protege a superfície que será pintada, impedindo que a ação do tempo, da umidade e de fungos estrague a sua peça. Também é uma tinta mais espessa e que sustenta melhor as pinceladas. Observe como as cores aqui não se misturam. Eu vejo claramente as pinceladas de branco sobre o verde. É isso que se espera na pintura Bauer Malerai. Por isso, utilize sempre tintas acrílicas, como a Decorfix Fosca, da marca Corfix. Um jeito bastante eficiente de treinar a pincelada do Bauer é você utilizar uma prancha com pinceladas que você pode encontrar em revistas ou mesmo você preparar e um acetato. Esse acetato é um plástico mais rígido que você vai colocar sobre a prancha de pinceladas. Pegue agora o pincel e exercite as pinceladas movimentando o pincel em cima do acetato. Você utiliza a figura que está embaixo como guia. Desta maneira, você fará as pinceladas de maneira mais correta. Pratique os exercícios, as pinceladas, quantas vezes puder. Depois basta você retirar o acetato e limpar com um paninho úmido. Você poderá utilizá-lo novamente. Ou então, guarde os acetatos com as pinceladas para que você possa observar o seu progresso. Vamos passar agora para um exercício prático onde vamos pintar rosas. A rosa é um dos motivos principais do Bauer Malerai. Aqui você vê um passo a passo resumido de cada um dos modelos de rosa e veja a sequência de realização desse motivo. Com o pincel redondo e a tinta vermelho fogo, eu vou preencher a parte central da rosa. Movimente o pincel sempre acompanhando o risco, evitando muitas pinceladas. Procure preencher cada etapa com o menor número de pinceladas que você puder. Após pintar a parte central, pinte as pétalas que ficam ao lado e ao centro da rosa. Gire a peça em sua direção para facilitar a pintura. O movimento do pincel deve sempre ser em sua direção. Retire o excesso de tinta vermelha do pincel, mas não há necessidade de lavar, apenas retire no pano úmido. Pegue a cor marrom ou um tom mais escuro e pinte o miolo da rosa.
Eu estou utilizando ainda o mesmo pincel, um pincel redondo número 5. Deixe um paninho úmido ao seu lado e retire o excesso de tinta no paninho. Pegue agora o branco. O branco é a luz da pintura Bauer-Malerai. Com o fundo ainda úmido, faça as vírgulas, que são as luzes das pétalas, sempre acompanhando o motivo, fazendo um movimento do pincel acompanhando o desenho do motivo. Essa rosa bem tradicional tem a luz na parte externa de cada pétala e 3 pinceladas centrais. Você não precisa lavar o pincel, basta pegar mais tinta a cada pincelada. Complemente fazendo um miolinho, um contorno branco de cada lado e bolinhas brancas que você pode fazer com o pinta-bolinhas. Essa é uma das rosas mais tradicionais do Bauer. Vamos fazer agora uma variação, é uma rosa também. Eu vou utilizar nesse motivo um tom de rosa. Lembrando que as flores têm, cada uma delas, as suas cores mais típicas. Eu vou começar preenchendo o corpo da rosa com essa cor, que é o rosa primavera. E com o pincel ainda sujo de rosa, eu vou pegar a cor vinho, tá? A cor vinho, que é um tom mais escuro. Vou fazer cada uma das pétalas com uma pincelada acompanhando o motivo. A cada nova pincelada, você deverá carregar o seu pincel com mais tinta. Lembre-se sempre de virar o projeto em sua direção e vá preenchendo todo o motivo. Se necessário, você pode acertar algum detalhe. Agora você vai retirar o excesso de tinta do seu pincel, pegar somente o vinho e definir o miolinho, pintar o miolinho dessa rosa. Essa é uma rosa aberta. Feita a pintura do fundo, vamos fazer as luzes com branco. Mesmo pincel redondo número 5, eu vou dar uma pincelada em vírgula ao redor de cada pétala. Cada nova pincelada, eu carrego o pincel com mais tinta. Depois de contornar as pétalas, pegue novamente o branco e faça agora 2 pinceladas laterais, definindo melhor o centro da rosa. Contorne também o miolinho, sempre com o pincel ainda sujo com a cor que foi utilizada anteriormente. As rosas sempre têm no seu miolo algumas bolinhas. Com o pinta-bolinhas eu faço, nesse caso, 3 bolinhas no centro. Vamos praticar uma terceira rosa. Aqui eu vou trabalhar com um tom de vermelho mais escuro. E vou preencher a rosa inteira. Veja como é possível fazer o mesmo tipo de flor de maneiras diferentes. De qualquer forma, a pincelada é sempre a mesma. Por isso, você poderá criar motivos diferentes dentro do mesmo tema, que é o Bauer-Malerai. Pintei toda a rosa com vermelho, nesse caso é o púrpura, que é um vermelho mais escuro. Limpo o pincel no paninho e pego agora a tinta branca. Volto a repetir, não lave o pincel, só tire o excesso. Primeira pincelada contornando de um lado para o outro. A outra oposta faz um movimento contrário. No centro dessa rosa, eu vou fazer algumas pinceladas em branco também. Uma de cada lado. E 2 menores mais ao centro. Para completar o miolinho mais escuro, nesse caso com o marrom. E finalizo com as bolinhas. Faça sempre números ímpares de bolinhas, 5 ou 3. A rosa que eu vou ensinar agora é a rosa Man, é a rosa principal do Bauer. Essa rosa a gente começa pelo miolo. Primeiro eu vou pintar o miolo com a cor mais escura. Aqui no caso é um marrom. Observe que eu estou trabalhando com o mesmo pincel, pincel redondo número 5.
Vou pegar agora a cor púrpura em todo o pincel, um vermelho mais escuro, ponta do pincel no branco, carga dupla. Vou começar com essa pétala do lado esquerdo, dando uma pincelada de uma única vez. Limpo o pincel no paninho, pego novamente a tinta e repito do outro lado com uma pincelada que vem da direita para a esquerda. Vou fechando a rosa, sempre dando uma pincelada de cada lado. É importante que você faça nessa sequência para que as pétalas fiquem na posição correta. A pétala central é feita em duas etapas, de um lado e de outro. Para fechar a rosa, eu vou fazer as pétalas de baixo, primeiro de um lado, depois de outro. Nessa rosa, eu faço as bolinhas no miolinho, 5 bolinhas, e posso complementar ainda com uma bolinha maior branca aqui no centro, fechando o motivo. Essas são algumas das principais rosas do Bauer. Vamos passar agora para a pintura das folhas. Vou fazer alguns modelos básicos de folhas do Bauer Malerai. Umedeça o seu pincel redondo número 5. Pegue um dos tons de verde, um verde que seja mais claro. Primeiro, preencha a folha com esse tom. Procure ser mais econômico nas pinceladas, não dê tantas pinceladas. Vou lavar o pincel, nesse caso, para retirar bem o excesso, e pegar agora um tom mais escuro, um verde mais forte. Com esse tom mais escuro, faça uma sombra lateral na sua folha. Retire o excesso de tinta no paninho sem lavar o pincel e pegue agora o branco. Com o branco, você faz as luzes da folha com 2 pinceladas laterais. Esse é o pincel redondo número 5. Para fazer o detalhe central, eu vou utilizar um pincel liner, que é um pouco mais fino. Vou pegar apenas o branco e com o branco faço a nervura e os detalhes da nervura da folha. Esse é um dos modelos bem típicos das folhas do Bauer. Observe que a tinta é colocada em excesso, esse excesso é importante no Bauer. Vou partir agora para um outro modelo de folha que também é muito característico. O formato é um pouco diferente, mas o modo de fazer é o mesmo. Preencha a folha, aqui eu estou utilizando o verde pistache. Faça 2 folhas de cada vez. Essas folhas vêm sempre assim, em dupla. Pegue agora um tom de verde mais escuro, pode ser o verde oliva. Faça a sombra em um dos lados. Observe que para o traço ficar mais largo, eu pressiono mais o pincel e depois levanto. É a pincelada da vírgula. Retire o excesso de tinta do pincel, pegue agora o branco. O branco é mais fácil, é uma pincelada menor, mais curtinha. O movimento é sempre assim, acompanhando o desenho da folha. Vou mostrar agora uma outra opção de folha. Vou trabalhar com verde bandeira, misturado com um pouquinho de branco. Eu vou obter um tom aí um pouco mais claro. Ela não varia muito, na verdade ela só tem alguns detalhes diferentes. Primeiro passo, deixa eu acertar aqui meu pincel, eu vou preencher toda a folha com esse tom mais claro. Tá? Retire o excesso de tinta do fundo da folha, não é necessário ficar tinta em excesso nessa etapa. Retiro o excesso de verde do pincel, pego o branco e faço a lateral mais clara, a luz. O branco entra em relevo. Vou trocar de pincel e trabalhar com o liner e o verde esmeralda, que é um verde mais escuro. Sempre que for utilizar o pincel liner, dilua a tinta com água. Faça agora um contorno bem fininho na lateral com o tom de verde mais escuro e a nervura ao centro. Eu vou agora trocar o pincel, vou utilizar um pincel menor, número 3. Dependendo do motivo que você vai pintar, se você tiver folhinhas menores, utilize um pincel redondo menor.
Preencho a folha toda com o verde pistache, tiro o excesso, verde oliva em uma das laterais, retiro o excesso de tinta, pego o branco e faço um detalhe. Observe aqui, são opções diferentes de folhas. Eu posso deixar uma delas só com o verde ou só com o branco. Posso ainda complementar com o pincel liner, fazendo nervuras ou outros detalhes. Você já sabe fazer as pinceladas, agora basta utilizar a criatividade e fazer motivos variados. Muitas folhas do Bauer são feitas somente com a pincelada da vírgula. Você deve carregar o pincel com tom de verde, pontinha no branco e fazer a pincelada. Essas pinceladas feitas com as vírgulas em tons de verde complementam todos os motivos do Bauer. Você pode fazer pinceladas menores ou maiores, dependendo do motivo que for pintar. Vamos fazer agora algumas flores típicas do Bauer que são muito interessantes. A tulipa é uma delas. As tulipas normalmente são pintadas em tons de azul, mas você poderá encontrar em alguns motivos também tulipas em amarelo. Comece com um tom de azul mais claro, pode ser o azul celeste. Pincel redondo número 5. Pinte as duas pétalas laterais com esse tom de azul. Retire o excesso de tinta, pegue na pontinha o branco e faça a luz das pétalas da tulipa. Uma pincelada de um lado, outra do outro lado. Retire o excesso de tinta e pegue agora um tom de azul mais escuro. Pode ser o azul cerúleo, né? E com esse tom mais escuro, preencha a pétala central da tulipa. Retire o excesso de tinta do pincel, branco novamente, e vamos fazer os detalhes aqui no centro. Uma pincelada longa e duas pinceladas mais curtinhas. As tulipas normalmente trazem algumas bolinhas. Bolinhas que você faz com branco, utilizando o pinta-bolinhas. Outra flor muito típica do Bauer é a flor do campo. Em geral, essas flores são feitas com tons de amarelo. Vamos trabalhar agora com pincel angular. Pegue o amarelo no seu pincel angular, pontinha no branco, e faça as pétalas com dois movimentos. Primeiro de um lado, segundo do outro. Varie o tom das pétalas utilizando o amarelo também misturado com o marrom. Algumas pétalas deverão ficar mais claras, outras mais escuras. Faça sempre dois movimentos e feche as pétalas da sua florzinha do campo. O miolinho dessa flor é feito com pincel redondo número 3 e a cor marrom. E depois basta completar com bolinhas em branco, utilizando o pinta-bolinhas. As bolinhas são muito utilizadas na decoração dos motivos do Bauer. Aqui você vê uma variação da flor do campo em tons de vermelho e com as pétalas arredondadas. O modo de fazer é o mesmo. A margarida é uma florzinha também muito típica e fácil de fazer. Pincel redondo, normalmente com branco, você vai fazer as pétalas sempre de fora para dentro. A cada pétala nova que você for fazer, pegue mais tinta no pincel. As margaridas podem ser também amarelas. Aqui eu vou continuar esse modelo, pintando o miolinho da flor com o amarelo cádmio, ainda utilizando o pincel redondo número 3, e faço o detalhe central aqui com uma pincelada de marrom. No final, sempre as bolinhas. Bolinhas em branco, de um lado para o outro. Uma variação da margarida, você pode fazer com um pincel liner e um tom de azul, dando pequenas pinceladas que saem de fora para dentro. Essa é uma variação simples da margarida. Os arabescos são também muito típicos da pintura Bauer Malerai e poderão ser feitos em qualquer cor. Aqui eu vou trabalhar com dois tons de azul, azul celeste no pincel, pontinha no azul cerúleo, que é o mais escuro, e já faço uma pincelada em carga dupla.
Lembre-se sempre de deixar a peça na posição melhor para você fazer o movimento. Procure fazer um único movimento para preencher a maior parte que você conseguir do arabesco, mas se necessário, movimente a peça e faça de um lado e do outro. Pegue agora o branco na ponta do pincel e faça as pinceladas que dão volume de um lado e de outro. Para fazer um acabamento melhor, aqui no centro mais uma pincelada e uma vírgula ao lado. Os miosotes são flores que complementam muito bem os motivos do Bauer. Para fazê-los, utilize a ponta mais larga do pinta-bolinhas, faça o miolo com amarelo. A cada bolinha que você for fazer, pegue novamente a tinta. Primeiro marque todos os miolinhos do arranjo que você irá fazer. Pegue agora uma ponta um pouco menor, número 4 ou 5, e com a cor azul, faça 5 pétalas ao redor de cada miolinho. À medida que a tinta for acabando no pinta-bolinhas, as bolinhas ficarão menores, que é muito interessante, assim a florzinha fica mais dinâmica, com pétalas em tamanhos diferentes. Faça 5 bolinhas ao redor de cada miolinho. E para finalizar, com a ponta menor do pinta-bolinhas e a cor branco, faça pequenas bolinhas ao redor do miolinho encostadas